Muito boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está ouvindo e participando ou assistindo o nosso Resenha Pastoral. E hoje eu vou ter a honra de conversar com o meu amigo Pastor Dom, Pastor Merison, um grande amigo lá de Vitória, Espírito Santo, que nós vamos trocar uma ideia hoje. Vamos bater um papo aqui no Resenha Pastoral com ele, que é um amigo querido, um pastor querido que esteve comigo, foi meu aluno, por incrível que pareça, foi meu aluno, pastor Dom, foi meu aluno. Que dia eu imaginaria que seria professor de um pastor que é mais velho do que eu, e eu fui professor do pastor Dom na escola de missões, quando eu era professor da escola de missões aqui em Criciúma. O pastor Dom veio de Vitória para ser aluno nosso e foi um tempo maravilhoso. Cara, realmente, Walter, esse cara é demais. Fica aí para você conhecer ele, que ele acabou de entrar na live e eu já vou convidar ele agora para a gente começar a bater um papo com o meu querido amigo. Então, deixa eu ver aqui, vamos lá. Vamos ver se vai dar. O cara, olha para vocês terem uma ideia, o Dom, ele é pastor, farmacêutico oncológico, né? E chefe de cozinha. O cara é multitarefas, mano. Vocês não estão entendendo. Esse que é o nosso convidado de hoje. Nós vamos bater um papo com ele aqui e agora. Deixa eu só ver se o que está dando errado aqui, que ele ainda não entrou. Aceita o convite aí, Dom. Vamos ver se vai dar. Ainda não deu. Ele não está conseguindo participar. Apareceu aqui para mim que ele não está conseguindo. Tenta entrar e sair da live, Dom, que aí eu acho que deve dar. Deve estar dando algum errinho ali no Insta dele, mas ele já vai entrar aqui e participar conosco. Vamos lá, o nosso querido amigo pastor Dom, lá de Vitória, Espírito Santo. O cara é missionário, participou de uma escola de missões aqui comigo. Eu tive a honra de dar aula para ele. E claro, não só dar aula, mas aprender muito com ele, com a história dele, o ministério que ele tem desenvolvido e tudo mais. Vamos ver aqui. Vamos ver, acho que vai, hein? Espero que dê para a gente já dar início à nossa conversa de hoje. O inimigo tá furioso, não tá dando certo, não. Mas vai dar certo se não aparece o convite. Olha que estranho. Vou mandar aqui. Mandei o convite, ver se apareceu, ó. Não está conseguindo participar, deu um erro aqui. Vou cancelar. Mandei o convite de novo. Ver o que aparece aí para ti. Mas, rapaz, que coisa. Vê se apareceu alguma coisa aí agora, Dom. Mandei o convite aqui. Nada ainda? Tenta me mandar um convite. Clica nos 3 pontinhos aí e tenta me mandar um convite para participar da live comigo. Ele deu um erro aqui. Não está conseguindo
Aí, agora acho que vai, hein? Ó, aceitei o convite. Agora foi. Agora foi. Aí o homem aí. Eu tive que mudar para o meu celular porque meu notebook não conectou. Ah, então era por isso. Era o notebook Deixa eu ver aqui. que não Só um tava minutinho, querendo. deixa eu ver o Tranquilo. improviso aqui. Só um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Como que tá o clima aí, Dom? Tá calor. É, aqui Agora também, então, vamos ver como é que tá aqui hoje. também tá feia a coisa. Aqui tá em Bom, torno de uns 26, 27 graus. Deixa eu olha só aí. ativar meu, Fechou. O áudio tá meu de fone. boa, tá tranquilo. Estamos conseguindo te ouvir Vou ativar bem. vou Isso conectar aí. meu fone, nós já vamos estar 100% aí. Tranquilo, tranquilo. Então, esse é meu amigo Pastor Dom, de Vitória. Tava aqui fazendo uma introdução, né? Farmacêutico oncológico e chefe de cozinha. Se apresenta mais, cara. Fala mais, além de missionário, né? Pastor missionário. Conte mais aí sobre a sua história até o fone conectar. Na verdade, eu gostei muito daquela parte, o cara é bem mais velho que eu, né? Então, realmente, realmente eu sou bem mais velho como aparento, né? Tá Mas com quantos anos, mano? eu tô com 56 anos. 22 anos a mais. E, então, eu, eu sou pastor Dom, né? Meu nome, na verdade, é Mérison, mas sou conhecido como Pastor Dom. Sou farmacêutico oncologista, sou chefe de cozinha, sou missionário há alguns anos aí. Que massa. Trabalhamos para esse reino e eu conheci o Tim. Na verdade, ele passou, eu estava em Curitiba, eu morava em Curitiba, eu sou lá de Curitiba, Verdade. e ele passou lá com o pastor Lu numa viagem que eles estavam voltando de São Paulo, era 2 horas da manhã, se encontramos num posto de gasolina, né? Bem aleatório o E rolê. isso. Então foi assim um momento muito especial. Eu acabei sendo convidado pelo Lu para participar do curso e Sim. a minha decisão foi meio urgência, assim. Eu estava passando uma crise emocional grande, uma crise Sim. ministerial, uma crise espiritual muito forte. E eu tive umas experiências tremendas em Criciúma, lá no refúgio nessa época. Legal. Eu cheguei num dia muito especial, cheguei num sábado de manhã, era o casamento do Tim, né? É verdade. Então, não fui nem convidado, já fui entrando, né? Já É. fui participando, né? E num momento tão especial assim na vida deles. E me lembro que um momento muito importante, eu estava muito necessitado de uma decisão, muito necessitado de uma resposta de Deus, e Deus mostrou Sim. muitas coisas para mim ali. Foi ali que eu decidi voltar à Vitória e começar do zero toda a minha vida. E, e eu tive algumas experiências muito importantes ali, né? Então, esse, as pessoas pensam que pastores não passam por essas crises, né? Elas pensam que a gente Uhum. tem uma vida tranquila, e eu digo para vocês que é uma vida muito difícil também, né? Sim. Mas há algumas palavras que eu tenho guardado para hoje. Uma delas vai ser perseverança. Nós vamos falar sobre perseverança mais no final. Sim. E eu digo para ti, Tim, que é uma honra para mim, né, estar participando e podendo compartilhar um pouco dessa sua resenha aí, que é tão importante, né, assistindo pessoas dar seu testemunho pessoal. E hoje não vai ser diferente, né? Vai ser bastante esclarecedor e principalmente
eu creio que Deus preparou esse momento muito especial para nós aí. Estou muito feliz de estar te revendo, né? E para Então mim vamos também é lá. motivo de honra, né? Estar contigo aqui. Quando eu falei contigo, "Ô, vamos fazer um resenha pastoral, você já topou na hora, eu achei bem legal e é sempre bom, né? É sempre bom quando a gente se encontra, quando a gente troca ideia, mais que já tem uns anos aí que a gente não se vê, mas é bem da hora quando isso acontece, né? Verdade. Então, já tivemos até um testemunho aqui nos comentários. Ó, o Júnior falou: Grande Dom, me lembro do dia que você esqueceu o celular no Uber e no outro dia você estava com viagem marcada. Mas Deus tocou no coração do Uber para devolver o celular. Olha Olha aí, só, cara, que massa. Que massa. já, Verdade. já rolou um testemunho aqui. Que Ai, que massa, massa. é Seja bem-vindo, Júnior. legal. Ô Dom, conta pra gente, mano, como que foi sua conversão? A gente já falou aí do agora, pastor, É, Vitória, tudo que você tem feito hoje, mas como que foi, né, conhecer Jesus? rapaz, se é uma coisa que eu tenho na vida, é história, né? Eu já morei em 14 lugares, morei fora do país, eu já fiz 18 mudanças na minha vida, Meu Deus. então nós vamos hoje contar umas histórias bem legais. A história da minha conversão, ela é bem interessante, assim. Eu, eu fui católico romano não praticante, que a grande maioria hoje se identifica, né? De Uhum, família católica, minha mãe italiana, então ela é praticante até hoje, né? E eu respeito muito a decisão dela, que ela disse que nasceu e vai morrer na igreja romana, uhum, e ela respeita muito também a minha decisão e a minha postura e as doutrinas que eu sigo, então a gente se dá sim. muito bem. E a minha conversão foi em 96, eu era casado na época, né? Eu até nem me identifiquei, eu sou de Curitiba, moro há 3 anos em Vitória, já morei 3 vezes em Vitória, na minha adolescência, com a minha família e depois agora uma decisão de vir. Eu sou Uhum, divorciado, tenho 3 filhos, Vitória e os sim, gêmeos Gabriel e Ana Beatriz, que moram aí em Criciúma, inclusive, né? sim, sim. Sou pastor, farmacêutico oncologista e hoje sou chefe de cozinha. Trabalho como personal chef e tenho um empório virtual, que é esse empório que está aí atrás aí. Depois eu vou mostrar, fazer Show um de mexer aí. bola. Queijo, vinho, É, né? isso Esse é o aí. meu trabalho aí, né? Hoje. Então a minha conversão foi em 96, tinha 30 e poucos anos na época. Eu era casado, tinha uma filhinha só, a Vitória, e uma vida muito difícil, porque eu vim do candomblé, eu fui adepto do candomblé, conheci minha ex-esposa, inclusive, lá dentro do candomblé. Então, o que a gente cria, o que a gente se identificava, o que a gente participava era algo que não tinha nada a ver com a vida em Cristo, né? Então, eu Sim. conheci o lado obscuro da vida espiritual, né? E fui muito a fundo a isso. Fui preparado para ser um doutrinador lá dentro Uhum, e naquela época eu, eu morava em Maringá, no norte do Paraná, uhum. e, e minha vida começou a dar um revés muito grande e a gente começou a passar um perrengue muito forte. Perdi apartamento, minha empresa era um laboratório de análise dentro do hospital, um futuro muito bom, assim, a gente tinha uma expectativa muito boa, um investimento dentro dessa área, uma formação fantástica, né, como farmacêutico bioquímico. Uhum, E aquele tinha tudo, na verdade, não tive nada, né? uhum, Então, a gente teve que mudar de um apartamento para uma casa popular e longe. E as dificuldades do dia a dia, começou os conflitos dentro do casamento. A minha filhinha tinha cerca de 4, 5 meses só. E numa discussão muito séria que eu tive com a minha esposa num dia, eu uhum. estava dando plantão em 2 hospitais nessa época. Eu disse: chega, não aguento mais, eu preciso de algo diferente. E eu tinha uma funcionária no laboratório que
orava há 2 anos pela minha conversão. Você tem Olha aí. noção, eu era Nossa. tão sarcástico, olha, eu era tão sarcástico que quando eu soube da conversão dela, eu tinha uma Bíblia Uhum. em casa, não sei nem de onde que apareceu. Nessa época eu era solteiro ainda. Eu decorava versículos daquela Bíblia e ela, nova convertida, né? Chegava para ela e falava assim, onde está escrito tal versículo? E eram versículos grandes, assim, só Uhum. para afrontar ela, né? Então, para você ver da onde que a gente é tirado, né? Da onde que a gente é resgatado. Quando se Uhum. fala em fundo do poço, mano, o fundo do poço lá é cruel, né? Então, eu Sim. saí de lá mesmo, né? Eu e o Luciano, na época, saímos de lá mesmo, assim. E a gente se resolveu e falou, olha, vamos acabar com tudo e começar uma vida nova. Uhum. Aí uma vizinha, essa vizinha que era mãe da minha funcionária, ela orou pela gente e chamou uma missionária e a gente, na sala de nossa casa, aceitou o Senhor. E foi assim uma transformação gigante, assim, né? Eu comecei a frequentar uma comunidade cristã em Maringá. Era uma comunidade que tinha doutrinas presbiterianas, então fui formado, né, dentro dessa doutrina. E essa Uhum. igreja foi muito importante para nós, que ela era uma igreja muito ligada ao Ministério de Família. E é Hum. uma das grandes crises hoje da igreja, né? O Ministério da Família Sim. hoje, o inimigo tem, o inimigo tem usado muito destruir a família, porque sabe que é um dos princípios, uma das grandes alianças que Deus fez com o homem. Sim. E na nova aliança que eu tinha feito com a minha esposa, com a minha família, e a gente começou a ser ensinado, né, a ser pai, ensinado a ser marido, ensinado a ser esposa, ensinado a ser filho. Então, a igreja tem um papel muito importante nessa condição. Sim. E eu tive uma formação muito forte ali com eles. Só que era uma Uhum. comunidade muito fechada. E eu sempre tive muita angústia, eu sempre fui muito elétrico, muito 220. Então, assim, a igreja ela, por ser de uma característica muito fechada, e eu era assim, eu queria que todas as pessoas ao meu redor, a minha família, os meus amigos, as pessoas na rua, os meus clientes, né, os pacientinhos que chegavam no laboratório, no hospital. Então eu orava para todo mundo, falava de Deus para todo mundo, naquele primeiro amor que Uhum. a gente tem que reforçar todos os dias, né, para Sim. resgatar isso dentro da Sim. nossa vida cristã e do nosso ministério. Então, assim, aquele período foi um período muito forte, assim, de buscar Deus, de buscar Deus, de buscar Deus, de buscar Deus. E daí eu comecei a frequentar algumas igrejas e conhecer pastores e caminhar com pastores e reunião da ordem dos pastores, reunião dos pastores presbiteriano, batista, reunião dos líderes, e eu comecei a me inteirar, mas de uma forma assim que eu não entendia o que estava acontecendo, né? Aí num Uhum. retiro, no ano de 96, devia ter em torno de 98, 99, era 99, era 99 para 2000. Num retiro da igreja, uma outra igreja que eu já estava frequentando, e eu recebi um chamado de Deus para o ministério. Eu entendi que toda aquela minha busca, tudo aquilo que eu estava Uhum. vivenciando naquela época, era por causa de um chamado. E eu não entendi. Naquele fim de semana, eu tive muito forte essa convicção. Conversei com Uhum. o meu pastor, e interessante que os gêmeos já tinham nascido. E Vitória tinha 1 ano e 8 meses quando eles nasceram. A gente vivia só de leite e fralda, né? Era uma loucura a nossa casa. E a vida já tinha sido restaurada, a gente já estava vivendo de uma forma bem melhor, uma casa melhor e tudo. Sim. Morávamos bem nessa época. E, e esse chamado, o pastor me convidou para fazer o seminário, né? Para fazer Uhum. teologia. E eu fui Sim. assim numa alegria, porque eu já estava estudando um pouco, né? Sempre gostei de estudar, sempre fui muito estudioso.
E quando eu comecei a fazer o seminário, eu me empolguei e aquilo eram 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E só que eu tinha 3 filhos pequenos em casa. E a minha ex-esposa começou a ter uma crise e não entendia, né, esse chamado ainda, Uhum. não conseguia conceber eu ficar 3 noites fora de casa e ela sozinha com as crianças e tudo. Aí eu lembro que um dia meu pastor me chamou e falou: olha, deu BO aí, você vai ter que largar o seminário porque a coisa tá feia na sua casa e tal. E eu sabia que ela estava numa situação difícil, mas não sabia que estava tão grave assim. E o Uhum. interessante é que eu, na minha inocência, naquele momento, eu falei: pastor, não se preocupe, eu vou fechar o semestre e volto depois mais tarde. Aí ele falou: você não entendeu, você não vai hoje para aula. E aquilo foi um baque para mim, eu falei assim: como assim não vou hoje? Né? E tudo aquilo que a gente já conversou e tudo, e foi uma grande Uhum. decisão. Né? Não voltei mais para o seminário e comecei a ser um autodidata. Então eu tive grandes pastores que me ajudaram muito nesse caminho e demorou muito ainda. Em 2000, eu fui consagrado em 2005 numa igreja Assembleia de Deus e esse período que eu tive do chamado até o preparo, até o estudo, levou Uhum. esse tempo aí de 5, 6 anos. E eu lembro que eu estava nas igrejas, eu sempre fui adepto de culto e de igreja, sempre gostei muito disso. Uhum. A comunhão, para mim, era uma coisa muito importante, né, na vida cristã. E eu frequentei muitas igrejas. Então, eu estudei muitas doutrinas, entendi muitas doutrinas e vivi muitas doutrinas muito diferentes uma da outra. E eu Uhum. lembro que quando eu te conheci, havia uma crise contigo. Não sei se posso expressar isso, não tenho tua permissão, mas Pode, eu vou pode. dizer, né, vou dizer uma coisa que quando eu te vi, a gente conversou, eu estava muito para baixo, né, eu estava muito mal. Eu lembro Uhum. uma manhã que no curso a Bárbara me chamou e não sei se ela viu isso em mim, né? A minha Uhum. tristeza daquele momento. Ela falou: Dom, posso te falar uma coisa? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vi autoridade sobre você quando eu te enxerguei e te vi. E você é realmente um grande pastor. Cara, aquilo foi uma emoção muito grande, assim, sabe? Que massa. Então, nesse período de transição que eu tive desses 5 anos, eu passei por várias situações, né? Como pastor, pessoa comum, né? Cara Uhum. normal, como qualquer outro. E quando eu te vi passando pela mesma situação, lá de trás, assim, eu lembro quando eu desci da van em Curitiba na volta, que vocês estavam indo para São Paulo, eu disse para ti, a hora Uhum. chegou. E eu vi a minha vida em ti, assim, sabe? E a minha oração era que alguém reconhecesse essa condição em ti, porque eu sei o tamanho da angústia que é. E daí, quando acontece, né, a consagração, a festa, a celebração, eu não sei Uhum. se, não me recordo se eu contei para ti essa, a sensação é que nada mudou, continua a mesma coisa. O que eu era antes, eu vou ser Aham. amanhã, né? Estou sendo hoje, né? Então Sim. não é por uma unção, não é por uma escolha importante, ou pela uma importância em si dentro da escalada cristã. Ser pastor é um chamado mesmo, porque nem sempre é bom. Nem sempre é É, bom ser pastor, é bem sabe? verdade. Então, assim, eu digo isso de coração tranquilo, porque é uma vida de muita dedicação. Sim. Então, em 2011, 2005 eu fui consagrado, daí a gente voltou Uhum. para Curitiba em 2009. 2011 eu dava aula numa universidade em Curitiba e eu recebi um convite para fazer um curso no Chile de farmácia hospitalar e me programei. Cheguei em Uhum. casa e disse: olha, existe uma possibilidade de ir para o Chile e tal, fazer um Sim. curso que eu queria e tal. Nos programamos e tudo. E quando eu cheguei lá, com 6 dias, a minha ex-esposa pediu o divórcio. Então, assim, foi uma
um trauma muito grande, assim, de que Uhum. como posso ser um pastor divorciado, né? E Sim. eu sofro muitas vezes, eu sou divorciado até hoje, ainda não refiz minha vida pessoal ainda. E hoje, assim, ainda algumas igrejas me vê, né, por ter algumas Alguns tatuagens, rabiscos. né? É, ter uma filha tatuadora me proporciona uma facilidade, né, como a Bia. E esse estilo, né, associado à minha vida pessoal, ela gera bastante preconceito. Então, assim, mais à Sim. frente vou contar sobre isso. Então, assim, eu me lembro que quando eu já tinha uma tatuagem, já tinha um trabalho com o pessoal fora da igreja, já tinha uma afinidade com os predidão meio maluco, assim, e eu frequentava nessa época, em 2004, 2005, uma igreja Assembleia de Deus bem tradicional, os pastorzinhos tudo bonitinho, terno e gravata, Bem sapatinho gravado. brilhando. Uhum. E eu ia de calça jeans e camiseta lá, né? Então, assim, Tava impecável. era meio atípico, né? Então, o pastor me chamou e falou, olha, chegou a tua hora, precisa consertar umas coisas aí com a igreja e precisa assumir seu chamado. Então, nós fomos consagrados pastores, recebemos a unção, recebemos a liberação da igreja, a igreja nos reconhecia como pastores e tudo, foi um Sim, tempo sim. muito especial para mim, né? E uma das coisas eu lembro, quando ele estava orando por mim, ele se abaixou assim e falou no meu ouvido, não mude nada, Deus te chamou da forma como você é hoje, e tu vai caminhar muito ainda, né? E essa palavra não mude nada foi muito forte no meu chamado. Uhum. Quando você sofre esse preconceito da igreja doutrinária, né, que é uma igreja que não te reconhece como pastor por causa das tatuagens, da minha, da minha condição pessoal de divorciado, eu lembro disso. Não mude nada, né? Então, assim, eu tenho continuado ainda até hoje participar dos cultos. Tu tem uma noção, assim, e a galera que está assistindo aí, a, eu já sofri assim. Eu cheguei numa igreja em Curitiba, numa assembleia lá, dei a paz do Senhor na entrada, e as meninas viraram o rosto para mim assim, né? Como se não fosse com elas, né? Quando eu passei, aí uma delas deu a paz do Senhor. Eram três, duas viraram, e elas falaram assim: pode me dizer o porquê que você deu a paz do Senhor para ele? Aí, assim, eu vejo, se fosse um cara necessitado, um maluco que estava à beira de um suicídio, naquele dia ele tinha se matado, né? A igreja não tinha participado, né? Uhum. Da salvação daquele cara, né? Só numa Verdade. atitude dessa, né? Sim. Então, na verdade, a imaturidade, né? É achar que a doutrina é superior àquilo que Deus tem como chamado para cada um, como propósito para cada um. Então, hoje eu já tenho maduro e não tenho mais dificuldade de entrar na igreja. E se você me cumprimentar, amém. Se você não me cumprimentar, amém também. Hoje eu Uhum. frequento uma Assembleia de Deus aqui, uma fonte de vida. Estou desde janeiro lá. Uhum. E venho de uma igreja batista que eu passei 2 anos e de comunhão nenhuma com eles, assim, né? A igreja nunca conversou comigo. Às vezes eu, por ir sozinho, ficar sempre no mesmo canto e não ter Uhum. família, sei lá, a comunidade não se agradava de mim. Eu tinha um bom relacionamento com os pastores, mas era só de culto, né? E eu era muito mais. Eu queria aquela praça que estava em frente, eu queria aquela escada que tinha a galera chapada, né? E eles até falaram muito em inclusão, me citavam muito, eu dei algumas palestras lá, mas eles não me permitiam pregar com medo daquilo que eu fosse falar lá. Então eu estou acostumado com isso também, né, do medo das pessoas e, e aquela ideia, não mude nunca, né? Eu tenho uma formação, né, e é ideológica e teológica e nós estamos levando a fundo isso, né? Então, Sim. essa conversão, essa consagração, ela foi exatamente baseada em necessidade pessoal de ter uma transformação de vida. Então, Sim.
Massa, Essa foi a massa, importante. A história, né? Querendo ou não, doideira. a nossa É, história, ela é isso motiva as aí. pessoas, ela mostra, né, que mesmo diante de todos os preconceitos, né, de tudo, as pessoas olhar com um estereótipo, né? Cria um estereótipo de cristão e tem que ser daquele jeito. Não. É verdade. E é fantástico ouvir um pastor da Assembleia que te consagrou. Não muda. Porque Não mude. o normal da Assembleia é o contrário, né? Ó, você tem que É. usar um terno, você tem que usar Isso gravata. aí. Isso E aí. aí um pastor chegar e falar, não, não muda, mano. Continua do jeito que você tá, que é Não, assim. e detalhe, mano. 10 anos depois eu volto para cá, para Vitória, em 2019, e começo a frequentar a igrejinha. E é numa favela bem perigosa aqui, né? Uhum, E eu voltando para minha casa, voltando para o berço, né, da onde eu saí, a aceitação da família, do pastor, da igreja foi fantástica. Então tem aquelas cadeiras, né, de fundo que a Assembleia possui. sim, Era sim. muito engraçado assim, né? Era os três pastorzinhos da igreja, tudo de terninho, e eu de jeans, de all-star e camiseta, né? E eu lembro uma noite que algumas missionárias, duas missionárias vieram visitar a igreja, e Uhum. elas me olhavam com uma cara muito feia, assim, tipo, o que que tu tá fazendo aí atrás, né? O que que tu tá fazendo aí? Acho melhor tu Quem, sair daí. quem deixou E você subir interessante, aí? é, e o interessante é que elas não me conheciam, não eram, faziam parte da igreja, foram convidadas, né, Sim, sim. para louvar lá, né, para ter oportunidade e tal. E elas deram tanto azar que eu era o pregador da noite, sabe? Então, eu já acostumado com isso, né? Uhum. Eu lembro quando eu subi do púlpito, eu pedi para um pastor, eu falei assim, a hora que eu te der um toque, você apague a luz. E Deus me usa com essas criatividades, eu não sei nem Uhum. porquê. Então, eu estou falando sobre as diferenças, né? Sobre a equidade e as diferenças. Uhum. E eu, com a luz acesa, eu pedi para eles olharem, né, para os irmãos e falar assim, poxa, a gente consegue enxergar tudo, né, do irmão, né? É pecado, a gente consegue enxergar a aparência ruim. E quando eu dei um sinalzinho, o pastorzinho apagou a luz da igreja e falou assim, o que que você vê agora? Então eu consegui dar um parâmetro, né? Você não enxerga nada, você não vê nada. Você não consegue me condenar agora com os seus olhos. Uhum. E assim, quando acendeu a luz, eu percebi que elas estavam bem envergonhadas, assim, da atitude delas, porque elas foram bem Sim, sim, agressivas, assim. E a sim. gente percebe que a gente é Uhum. fora da caixa, né? A gente sabe Sim. que, né? Sabe quando o olhar E, é julgador. mas quando a palavra de Deus ela vem como faca afiada mesmo, né? Com espada cortante, né? De dois gumes ali, então ela consegue quebrar essa condição. E não é por afronta, não, é por ensinamento, sabe? A gente não Uhum. vai para a igreja para afrontar. Eu não fiz essas tatuagens para afrontar a igreja. Ou... E daí, quando falam, às vezes, para mim, Tim, pô, mas e essas tatuagens, pastor? A própria igreja batista que eu frequentei, o pastor me indagou na primeira vez que a gente conversou. Eu falei, cara, o que eu entendo dessas tatuagens é assim: Deus tem a multiforme, né, forma de usar as pessoas. Onde a Uhum. minha tatuagem entra, o seu terno não entra. E onde o seu terno entra, a minha tatuagem não entra. Então, Uhum. juntos a gente vai conseguir fazer algo para o reino. Então, quando a irmã ou o irmãozinho chega para mais contundente, que cita versículos e tudo, eu costumo assim terminar o embate falando assim, irmão, dentro do meu coração tem pecados muito piores do que a minha tatuagem. Então, se eu contar a minha história para ti, assim, tu vai se escandalizar mesmo, na real, sabe? Então, assim, a gente é normal, a gente é comum, pecador, carecemos da glória de Deus todos os dias. Sim, Então, a gente é uma referência, ele sempre olha a gente como uma diferencial, né? Então, o sim. que a gente busca é baixar a altura do púlpito
muito próxima das ovelhas para ter uma visão de igual para igual. Né? Nós não temos autoridade superior, não temos conhecimento superior. A simplicidade do Evangelho, como Jesus pregava, é o objetivo e é a função que a gente tem que fazer. Jesus, quando falava dentro do Sinédrio, era em hebraico, uma língua nobre. Mas quando ele chegava no popularzão, igual a gente chega, cara, era aramaico, cara. Era a linguagem que o povo conseguia entender. E é isso que a igreja está perdendo hoje, né? Então se fala muito, né, com muita propriedade teológica e tudo, e o povo não consegue. É uma igreja no púlpito e outra igreja ouvindo, né? São duas igrejas totalmente diferentes, né? E a gente tenta fazer exatamente o inverso disso, né? Trazer um evangelho mais simples, né? Mais próximo das pessoas. Simplicidade, né? É exatamente o que você falou. Jesus, quando ia falar com os fariseus, os sábios da lei, ele falava de igual para igual. Mas quando ele falava com o povão, era parábola, era uma linguagem que a galera ia entender e ia compreender a mensagem dele. E aí, realmente, hoje isso acontece muito, né? Porque se fala muito bonito, se usa de termos rebuscados, é muito beneplácito, muitos conclaves para gente que não está entendendo nada. Então, a gente precisa facilitar da mesma forma, agir da mesma forma que Jesus. Peraí, eu estou no meio dos malucos, eu vou falar a linguagem dos malucos para eles entenderem que Jesus é o nosso Salvador. Eu estou no meio dos teólogos renomados, você vai usar o beneplácito, os conclaves para... Recôndito da alma. Exatamente. Bem isso aí. Mano, há quanto tempo que você entrou no Ministério Alternativo, né? Pelo jeito, eu acho que desde o início, né? Desde o início já tinha as tatuagens, já era... Como que foi esse processo? Na verdade, eu até tenho uma certa reserva com relação a ministérios alternativos. Assim. Eu vejo que não você, né, mas muitas igrejas usam como um termo pejorativo. Assim, né? Ministério alternativo me remete a igreja de excluídos, rebeldes, de pessoa desigrejada. Né? E, na verdade, é um ministério como qualquer outro. Né? É um ministério diferenciado. Hoje a gente teve o MOCA, né, que foi o movimento de igrejas alternativas, uma reunião na Avalanche. Aproveitaram o Festival de Artes, Diniz aproveitou o Festival de Artes lá na Avalanche, que é uma escola de missões aqui no Espírito Santo, muito famosa, no mundo inteiro conhecem aqui. Diniz e Andréia, conhecedora de sexualidade, fala muito de sexualidade para a igreja, né? Ela é um ícone, né? É um maiores ícone, nomes, né? Nesse isso aí, assunto, né? É isso aí. Top, então, o Movimento Cristão Alternativo teve uma reunião nesse período e veio gente de tudo quanto é lado, Rondônia, Brasília, Belém, Minas Gerais. Então, a gente reuniu a galera, revi alguns irmãos e pastores de há muito tempo que não os ouvia e alguns eu conheci agora. Então, o pessoal de Brasília, lá na Caverna, e pastor Davi, o Wanderson de Belém. Então, uma galera assim que está fazendo um trabalho gigante, né? E o que a gente entende hoje, Tim, é que comunidades alternativas, elas são igrejas comuns, né? Igrejas que se reúnem em praças, se reúnem em ruas. Em 2019, a gente foi em missão para Recife, fui com o pessoal da Avalanche lá, e a gente participou do congresso lá da Igreja de Ruas lá também. E ali a gente viu gente fazendo um evangelho muito simples, né? Pregando para pessoas, né, em todos os lugares. Pra você ter uma noção, o MOCA agora, a reunião do MOCA agora reuniu os Hip de Cristo, que eu tinha conhecido eles em 2004 no Tribal Generation lá em Uberlândia, que são de Belém. Motoclubes, o Zadok com o Aldo lá de
Rondônia, né? Que é um cara Rondônia. famosão aí. Eu conheci o Aldo. E, e a gente foi junto para Recife também, conheci o Aldo lá quando a gente viajou junto para Recife. O Uhum. Davi da Caverna, Caverna de o Adulão. Wanderson. Não, essa é a outra caverna. A Caverna de Adulão é Belo Horizonte, é Ah, é Geraldo. verdade, verdade. Essa é a caverna é lá de Brasília. Acho que é Brasília. Ceilândia até, próximo a Uhum. Brasília. Sim. Aí, o que eu entendi conversando com essa turma, participando de alguns eventos com eles, nada mudou assim radicalmente, nada de Uhum. muito especial, né? O que tem suplantado é a perseverança que a igreja tem de permanecer viva, né? Então nós Uhum. tivemos a pandemia, foi uma experiência negativa para todo mundo, né? Todo mundo Uhum. passou por esse processo, né? Sim. Trabalho, igrejas É. fecharam, e eu lembro na época do primeiro lockdown, alguns pastores se rebelaram, que É. isso é obra do diabo, porque a igreja vai prevalecer. A igreja não depende de uma pandemia, mano. A igreja não depende de um vírus simplesmente. A igreja ela depende de Deus, de estar coberto com o amor dele. Então, Uhum. assim, eu lembro uma vez exortando um pastorzinho que estava no Facebook, assim, né? Mandei até uma mensagem. Eu não costumo fazer isso, mas aquele dia, por ser amigo dele, eu falei, cara, fecha a tua porta, cara. Fecha a tua porta. A igreja continua, ela é só um templo, é só uma casa. Fecha a tua porta Sim. e continue. Hoje temos internet, uma ferramenta muito importante, né? E Uhum. temos internet aí, vamos fazer uma alternativa e vamos buscar aquilo que Deus quer nesse momento tão difícil. As pessoas vão precisar da gente. E Uhum. eu tive um momento muito difícil, que eu fui morar numa das salas da igreja, eu tinha sido despejado da casa de um grande amigo meu, por uma questão de lockdown, ele estava fazendo uma reforma e eu pedi para ele parar, porque eu estava com medo de me contaminar, estava morrendo todo mundo, né? Uhum. E ele disse que não ia perder material lá por minha causa, eu tinha alugado a laje da casa dele para morar, Uhum. e ele acabou me despejando e eu sem dinheiro, estava trabalhando só na missão na época, dependendo de ofertas, né? Isso em 2000 Uhum. e, desde 2020, era março de 2020. E Isso. ali foi a grande experiência, sabe? Ali foi, ali eu via, porque quando eu decidi vir em 2019 vir para Vitória, que eu tinha acabado de sair do curso lá com Sim. vocês, eu Sim. tinha ido para ficar 2 anos lá e Deus colocou Vitória no meu coração para voltar para cá para fechar um ciclo que eu tinha deixado em 2019, em 2009 lá, 10 anos depois, tanto no meu trabalho como no meu ministério. Sim. Então, assim, tudo que eu passei aqui, né, ser despejado, viver de favor, viver de misericórdia, né, não tinha banheiro direito, tomava banho num tanque, né, minha mãe se constrangia, mandava uma oferta para pagar o aluguelzinho da sala. E o que eu vi dentro da missão? Os missionários estavam sem absorvente, sem pasta de dente, sem desodorante, a igreja enviava os missionários, não dava a provisão necessária, ainda aquela ideia de que missionário tem que passar necessidade para saber se é missionário Uhum. mesmo. Né? Ah. Missionário não tem que passar necessidade nenhuma, missionário tem que ser investido nele, para a vida Sim. dele, para a vida da família dele. Né? Eu sofri muito como família de missão. Eu preparei meus filhos para ser missionários e nenhum deles quiseram ser missionário porque a vida de missão era muito dura, muito difícil. Sim. Então, o que acontece, Tim? Passando por esse processo de 2020, morar na favela, de frente para o crime ali, a biqueira era na frente da minha porta, aqui tem um baile funk chamado Mandela, dá 1.500 Uhum. jovens na favela num sábado à noite, todos passavam, faziam uma concentração na frente da minha porta, então eu não conseguia dormir, Nossa. estava desempregado, né, não tinha salário fixo. O que eu fiz?
peguei os R$ 600 do governo, aquele auxílio que veio, e montei uma loja de conveniência. Eu fabricava um sabão, eu fabricava um cloro, que eu tive uma fábrica de material de limpeza em Curitiba, né? E aquilo me sustentava, cara. E não era assim. Eu tinha desejos não supridos, mas não passava fome. Porque a fidelidade de Deus era tão tremenda. E eu sabia que Deus estava com aquele propósito, me mostrando algo ali. Ah, foi fácil, atravessei o deserto numa alegria. Mentira, cara. Chorei muito, cara. Pedia para sair daquele lugar todo dia, sabe? Não conseguia me conformar com a vida que eu vivia. Peguei Covid, no auge da pandemia, peguei Covid sozinho, sem família, sem os filhos, sem ninguém. Fiquei 9 dias dentro daquele quartinho, achando que ia morrer, cara. Tinha certeza, porque lá no norte da Itália, lá em Bergamo, todo mundo estava morrendo. Eu não assistia jornal, não assistia televisão para não ficar mais influenciado. Sim. E a mão de Deus, cara, colocou sobre mim ali, naquele propósito. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, eu vou morrer. Acordei de madrugada e falei, cara, eu vou morrer aqui agora? Não fiz nada, não participei de nada, vim aqui só para morrer. Eu não aceito isso. Numa inconformidade de filho, né? Clamando a um pai a misericórdia. No outro dia, todos os sintomas tinham sido amenizados, não tive problema pulmonar, não fui entubado, tinha a ideia do SAMU chegando, me pegando, levando para o hospital, entuba, UTI, pá, saco negro, tô fora. Tô aí até hoje, meu irmão. Tô aí até hoje, glorificando a Deus por tudo aquilo. 5 dias depois de tudo isso passando, o diretor do hospital que eu trabalhava na oncologia há 10 anos atrás me chamou por uma questão de emergencial, que os profissionais de saúde estavam todos ficando doentes, e eu fui chamado, fiquei 1 ano e meio no serviço. Voltei para fechar aquele ciclo profissional que eu tinha saído em 2009, tinha deixado para voltar para Curitiba, e foi algo sobrenatural. Aluguei um pequeno apartamento, que é onde eu moro hoje, próximo do hospital, assim, onde a pandemia foi cruel e desgraçado para o mundo inteiro, para mim foi a minha salvação, não só financeira, como emocional. Então eu tive restaurado, né, uma coisa que eu nunca tinha perdido naquela condição difícil, que era a dignidade. Porque Deus, ele permite que a gente passe por muitas coisas, mas ele não permite que tire a nossa dignidade. Então, a perseverança daquele período de oração, de vida, né, separada, não tinha mais igreja. Pra você ter uma noção, cara, a coisa era tão forte que às vezes pastores me ligavam, cara, eu tenho uma cesta básica aqui e tal. Eu falei, não, cara, comida eu tenho, porque eu tinha uma lojinha de conveniência. Eu abri com R$ 800, cara. Arrozinho, feijão, era suco daquele mais barato, caixinha de leite, açúcar, farinha, tudo tinha ali para as necessidades locais da população. E aproveitava, fazia uma propaganda gigante, no painel gigante, e ia falando também daquela minha condição, fiz amizade com pessoas, né, locais ali, e assim, pastores mandavam para mim, olha, eu tenho uma cesta, eu compartilhava essa cesta, eu não precisava, não conseguia sentir fome, não tinha como sentir fome. Eu tinha desejo de comer um sanduíche, tinha desejo de sair, comer uma pizza, mas como a gente não podia sair e eu não tinha dinheiro para pedir elas, né, graças a Deus eu tive essa oportunidade hoje de poder ter alguns desejos supridos, né? Então, eu tô falando de comida porque eu tô de dieta, então eu acabo comendo. Então a coisa pega. Irmão, o que precisa dentro desse contexto de comunidades alternativas, né? De comunidades que trabalham com pouco dinheiro, investimento pequeno, e elas sobrevivem, cara. Os caras sobrevivem, os caras viajam para tudo quanto é lugar, sabe? Eles vêm de qualquer jeito, cara, sabe? Eles querem participar, eles dão testemunho, cara.
pessoal da S8, que hoje é o pessoal do ajuntamento lá no Rio, uma comunidade famosíssima lá. A gente conversou muito sobre o que é feito hoje, né? Comunidades que tratam o vício, que tratam o alcoolismo, comunidades que dão novamente um resgate, um caminho, né? Porque não adianta a igreja pregar sobre Deus muda, Deus faz, se a gente não tiver alternativa. A igreja que eu frequento hoje é uma igreja muito rica, que 60% de todo o dinheiro arrecadado é em missões, cara. Eles têm missão em 24 países. Tem missionário em 24 países, sustenta essas famílias lá. Eles mostram nos vídeos assim. E não é missão na praia, não, meu irmão. Entendeu? Não é fazendo surf, não. Se bem que tem o surfista de Cristo lá também, né? É missão no Afeganistão, missão na Índia, sabe? Na Ucrânia. Um dos pastores da igreja está na Ucrânia, vivendo agora a ameaça da guerra com a Rússia. Então, assim, você ainda começa a entender que a igreja tradicional, institucional, ela está começando a ter essa visão. E graças a isso, cara, a missão não para. Porque viver da fé, meu irmão, não é fácil, não. Quando eu te falei que eu me autossustentava com sabão e o cloro, fabricado com óleo reciclado, né? Eu batia de porta em porta. Eu lembro uma manhã que eu visitei 190 casas, né? Para vender um sabão a R$5, entendeu? Aquele foi meu ganho do dia. E eu via missionáriozinhos chegando na Avalanche, que não sabiam fazer um arroz, que deram problema na igreja, que dão um problema nas suas casas. Aí todo mundo reuniu para o missionário vir para a Avalanche, ser consertado, né? Na verdade, a Avalanche não é um local, uma mecânica de conserto. A Avalanche é um preparo para instituir missionário e preparar esse missionário para o campo missionário. Então, como pode um missionário não saber cozinhar, meu irmão? Então, eu, como chefe de cozinha, até falei com o Diniz, vamos fazer um curso de gastronomia missiológica aí para poder, entendeu? Inventar pratos de comida popular do local onde que ele vai, entendeu? Sair, aproveitamento de comida, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter as estratégias, usar as estratégias. A gente vê tantos casos na Bíblia, né? Você vê o profeta sendo alimentado por corvos e água corrente à vontade. E às vezes Deus envia os corvos para os caras, e os caras não enxergam os corvos ou tem nojo deles, entendeu? Então, assim, missão, meu irmão, é você estar aberto a um campo de guerra. É o fronte, é a batalha, sabe? A gente não vai para a missão para brincar, não. A gente vai para matar ou morrer, meu irmão. Então, assim, dentro do contexto, a igreja precisa ter o entendimento que não é porque a igreja é alternativa, não é porque é uma igreja institucional. As duas são a igreja de Cristo. Nós não trabalhamos com uma igreja. Nós não somos responsáveis ou empregados ou serviçais de uma igreja. Nós somos empregados e serviçais de um reino, cara. É isso que nós temos que ter visão na missão. Entendeu? Então não é porque eu sou um pastor alternativo, tatuado, divorciado, sei lá o quê, que eu vou ser melhor que o outro. É que eu me dispus a ir para a guerra. E essa guerra, ela não é necessariamente estar no meio do Nordeste, cara. Sabe? Não é necessariamente lá com os índios da Amazônia. Cada um tem um chamado próprio. Né? Então, às vezes, eu sou questionado exatamente isso. Por que eu não vou para a Amazônia? Por que eu não vou... Por que você não vai para a África? Mas eu já... a África, que hoje é o selfie mais... a África é o selfie mais recomendado para quem quer tirar figurinha aí e mandar fazer que está fazendo alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa é de fazer missão em casa, fazer missão no nosso prédio, fazer missão no nosso trabalho. Eu fui professor de universidade, eu fazia missão dentro da universidade, um dos lugares mais terríveis, cara, que eu tive, onde tinha lá ateus convictos que me confrontaram. Nos hospitais que eu trabalhei, cara, os ateus mais convictos que eu conheci, ciência pura, não tinha nada de Deus naquilo ali, cara, sabe? E você ser plantado naquele lugar para ser luz naquele lugar e sal naquele lugar. Não é fácil, cara.
Não é fácil. É Verdade. perseverar. A palavra é perseverança, sabe? A Verdade. gente não é coach, a gente não é Nós estamos o oposto de coach. neurolinguístico, tá? A gente cara, vivenciado dentro de um evangelho simples, do evangelho de Cristo. Uhum. Então, assim, o maior testemunho não é com a Bíblia aberta. O maior testemunho é com a tua própria vida. Sendo errante, sendo pecador igual eles, talvez até Uhum. pior, né? Vermezinho, né? Jacó, né? Talvez muito pior que os caras, mas ainda sendo o que nós somos, daquilo que nós somos chamados. É verdade. É bem pontuado e bem direto ao ponto, né? Bem incisivo, seria o termo correto. Porque, cara, eu falo muito isso, né? Tanto que na escola, você presenciou, cara, não adianta nada você querer ir para a África se você não prega dentro da sua casa, você não prega para o seu vizinho. Então é necessário que a gente faça a missão onde a gente está. Então não adianta todo mundo querer se tornar missionário integral e ir para a África ou ir para o Nordeste, para a região ribeirinha. Não, é necessário que cada um seja missionário onde você está. Se Deus te chamou para ir para a África, vai, mano, vai. Mas se Deus te chamou para ser um advogado no fórum, seja um missionário advogado no fórum. O evangelho precisa Exatamente. chegar em todos os lugares. Então não adianta a gente querer só fazer missão em outros lugares. A gente precisa fazer missão onde a gente está. E aí a pessoa não se relaciona bem dentro da casa dela, com seus pais, com seus familiares, mas quer ir para o Nordeste. Não, mano. Vai, vai ser luz, vai ser sal aonde você está. E se um dia for para você ir para outro lugar, você vai. Então é necessário isso, né? É necessário esse entendimento que missionário não é só o que larga tudo, que passa perrengue, como você mesmo acabou de testemunhar para nós aqui. Eu não conheço nenhum missionário que nunca passou perrengue, né? Todo missionário de verdade que dedica a sua vida, ele passa perrengue, ele passa por apertos e ele passa principalmente por Deus estar suprindo a gente, né? Quantas das vezes a gente aqui em casa, a gente fala assim, cara, eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser esse mês. E Deus, de uma forma milagrosa, acontece algo, É aparece isso. alguma É coisa, verdade. e ter isso, né? É viver a dependência. Isso é fantástico. Eu Cara, acho que é a isso é parte tão mais real. difícil, né? Isso é tão real que eu lembro que às vezes eu abria a lojinha antes das 7 para pegar aquele café da manhã, o cara que estava descendo para a padaria, o mercadinho, e Uhum. fechava às 9, quando os mercadinhos já fechavam às 8, eu ficava até às 9. E às vezes eu fechava a lojinha 9 horas sem ter vendido nada, absolutamente nada, e não tinha nenhum tostão no bolso. Fechava e falava assim, tudo dai graças, mas assim a alma estava fervendo, né? Uhum. Ah, o justo viverá pela fé. A alma fervia. Daqui a pouco batiam na porta, abria. Ah, eu precisava disso, precisava do sabão, precisava daquilo, precisava E Deus provia. Então, assim, é aquele momento, é aquele propósito. E Deus Uhum. te ensina exatamente o que tem que ser ensinado. Então, assim, em tudo dá graças, cara. Em tudo dá É. graças. É um segredo, né? Exposto gratuitamente, sem a gente merecer, o que é pior, né? A gente nem É, merece isso, é né? É imerecido, imerecido, né? né? Essa graça, né? É. E a gente é sustentado, cara. A gente é elevado a um patamar de filho, cara. Então é isso que eu sentia. Deus não só proveu a minha vida, Deus ele mostrava para mim o papel de pai para mim, sabe? Que era uma coisa que eu precisava. Estava sozinho, estava isolado, né? Uhum. Então assim, longe dos meus filhos, da minha mãe, da minha família, né? Então assim, sozinho, mas não estava sozinho, né? Então Uhum. assim, eu lembro, cara, que às vezes eu ligava para alguns amigos assim, né? E era o que me restava, né? Porque a gente não podia se visitar e tal. Sim, sim. E a sensação que eu tinha é que ele pensava o seguinte: esse cara vai pedir dinheiro emprestado.
Eu sei a vida que o cara está levando e vai pedir dinheiro emprestado. E você sentir isso, sabe? O cara estava muito ocupado, sempre ocupado. E assim, passou, velho. Eu não pedi dinheiro emprestado, não foi necessário, né? Muitas vezes dá vontade, cara, dá vontade de você, né, suprir algumas coisas. Mas aí vinha o conflito da fé, né? Se eu estou aqui, algum propósito tem que ter. E Deus me pôs e Deus me tirou, né? Ali era Deus comigo e hoje é Deus comigo a mesma coisa. Todas as minhas necessidades são supridas. Eu não tenho uma vida de riqueza, mas eu tenho todas as necessidades supridas. Eu tenho projetos que Deus tem abençoado, eu tenho uma vida, né, com algumas dificuldades também. E, Uhum. pô, terça-feira roubaram meu carro, cara. Eu tinha comprado um carro, trabalhei 4 meses, 12 horas todos os dias para comprar um carrinho para fazer as minhas entregas, né? Uhum. Cheguei aqui na frente do prédio e tinham roubado meu carro. Cara, um Nossa. carro 97, um Fiat Uno, que para mim era tudo de bom. E fui saqueado naquilo que eu mais investi nesses últimos dias, né? Uhum. E eu fiquei muito chateado porque eu ia fazer uma entrega, né, dos meus queijos que eu vendi Uhum. e era pertinho. E em vez de ir para entrega somente, tive que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência e tal. E eu Uhum. tava, cara, eu tava tão chateado assim que eu falei, cara, eu tô cansado dessa vida de Jó. Tô cansado dessa vida de Jó. Uhum. Aí eu passei em frente a uma igreja assim e algo tocou no meu coração assim, em tudo dá graça. E eu repeti esse palavra, em tudo dá graça. Aí me envergonhei de ter falado isso. Aí mandei um WhatsApp para um amigo meu, grande teólogo, Saulo, grande amigo meu. Eu Uhum. falei, Saulo, realmente eu estou cansado dessa vida de Jó. Ele só escreveu assim, mas Jó venceu. Cara, era tudo que eu precisava ouvir. Então, assim, cara, não é só a dificuldade do chamado, não é só os problemas que a gente tem como ser humano normal, né? É exatamente nesse momento você ter a pessoa certa para falar a palavra certa para ti, né? Uhum. Então, às vezes a gente não sabe o valor que essa palavra tem quando a gente expõe ela para outra pessoa. Quando a pessoa Uhum. recebe, eu já tenho histórias de motoclube que o cara se converteu com um abraço. Ele tinha decidido ir no evento e depois ele ia se suicidar. E suicídio de motociclista é ir para a estrada, abrir os braços e Uhum. encontrar um caminhão. E o cara recebeu os irmãozinhos do Motoclube Leão de Judá lá um abraço. E o cara se converteu, né? Um abraço. Só um abraço foi suficiente. Né? Massa. Então, a gente precisa estar expressando o amor de Deus. A gente precisa estar compartilhando essa condição. Ser chamado para o ministério, cara, não é porque é alternativo, não é porque é institucional. Ser chamado para o ministério é falar, falar, falar das coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Às vezes Verdade. você nem sabe por que você se expressou daquela forma, mas o irmãozinho sabe. Ele reconhece que É Deus verdade. em ti falando diretamente para ele. Às vezes tu é resposta de oração, né? Você está falando Sim. alguma coisa e num bate-papo formal e Deus usa a tua vida, Uhum. né? É como esse trabalho teu, cara, é muito doido, sabe? A dimensão que ele atinge é muito grande, então é perseverar mesmo, cara, sabe? Não importa quantas pessoas ouvir. A gente vai gravar e amanhã vai chapar, cara. Vai chapar, vai jogar para todo mundo. Assiste quem Sim. quiser, ninguém é Sim. obrigado, né? Mas É. quem quiser e quiser participar dessa alegria com a gente, que compartilhe também, né? É É por verdade. isso que a gente está aqui. É. Ah. Massa. Cara, depois dessa aula que você nos deu aqui, de perseverança, de motivação, de seguir em frente, né? Eu ia até fazer uma pergunta como que é ter perseverança, mas você já até respondeu ela, né? É o quê? Em tudo dá graça, o mundo está Tudo é graça. desmoronando e o cristão está agradecendo. Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor está cuidando, o Senhor está suprindo.
qual conselho que você daria aos novos pastores como eu, né? Poucos anos de caminhada, mas o que você, além da perseverança, né? Além da perseverança, que conselho Isso é você nos fácil. daria? Ah, Isso é fácil. Isso é fácil. Isso estava no meu coração já. Continua a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Só isso. Não precisa de mais nada. não precisa Você mudar sabe por nada. que Deus te chamou. Nada. Continua a fazer. Sabe? Esse é um conselho que eu uso para mim, entendeu? E que eu repasso para ti e para aqueles que precisam ouvir isso. Continua a Uhum, fazer. Não importa se não há um sucesso aparente, não importa se Deus te chamou para ser semeador, meu irmão. Um semeia, um cuida e outro vai lá e colhe, né? A colheita nem sempre vai ser para a gente. O que verdade. mais a gente tem como orgulho, muitas vezes, é a colheita, né? E isso nos faz pecar, muitas vezes, né? Então, a semente, semente. Eu participo, pratico jiu-jitsu Uhum, e em 2019 nós participei de um projeto social aqui de 80 crianças. A gente legal. levou para a igreja crianças de 6 a 17 anos. Levamos dois meninos com 3 meses de jiu-jitsu para o campeonato estadual, já medalharam lá, já foram finalistas no Massa. campeonato. Aí, 2 anos tivemos que ficar, quase 2 anos tivemos que ficar fechados. Estamos Sim. reabrindo agora, mês que vem. Eu vou ser um dos coordenadores desse projeto. E eu chego na academia, um dos meninos está lá com a gente, um dos medalhistas que foi, ele continuou, né? E a Uhum, gente ouve agora o pedido das crianças. O professor, que é o autor desse projeto, ele falou para mim: bom, vamos ter que abrir logo, porque as crianças estão exigindo da gente. Daqui a pouco eles estão homem formados já, né? Então, uhum, cara, é a multiforme, né? A multiforme estratégia de Deus. Então a gente está lá com um monte de crianças que poderiam estar envolvidas hoje no tráfico de drogas e a gente vai uhum. fazer parte dessa história. Se depender da gente, Sim, ninguém vai participar, né? sim. Então, não mude, cara. Continue o chamado, entenda seu chamado, entendeu? Sim. Persevere, né? Essa é a palavra, né? Que é muito difícil nos dias de hoje, né? E Hum, eu frequento igrejas hoje, eu não tenho uma igreja, já tentei ser pastor local, não consigo. uhum, A forma de, se você é pastor local, permaneça, se você é pastor itinerante, permaneça, se você sim. é pastor dentro de um hospital, permaneça, se você é pastor dentro da universidade, permaneça. É importante que Uhum, esse chamado seja muito forte na sua vida, né? E direcione a sua vida, né? Porque muitas sim. vezes, quando eu pensei em errar, o chamado me tocava. A Uhum, responsabilidade do chamado me tocava. Então, isso sim. é uma coisa, né, que acontece na vida da gente. E aí mesmo, muitas vezes até errei, né? Muitas vezes até. Eu, quando eu cheguei em Criciúma em 2019, eu tinha me afastado totalmente do propósito de Deus. Frequentava a igreja, mas não existia nada do pastor, daquele chamado que Deus tinha instituído. Foi ali Uhum, que eu tive uma resposta numa oração e o Lu apareceu na minha vida e me deu uma oportunidade de ter uma nova chance. Estamos aqui. sim. Verdade. Massa, mano. Quais são os planos para 2022 para a gente já caminhar para o fim aí? Quais as É, metas do Dom? 2022 ele é um ano muito especial para mim, assim, né? Foi o ano que eu resolvi assumir minha condição profissional. É, quando eu entendi que meu ciclo dentro da farmácia oncológica tinha se fechado, foi Uhum, lá por volta de começo de outubro. Eu estava preparando uma medicação para uma criança lá que estava na última fase de leucemia, os exames já estavam muito bons, a medicação estava surtindo o seu efeito. uhum, A leucemia, dentro dos nossos casos lá, como criança, é um bom prognóstico, em torno de 60%, 70% de cura. E uhum. Darwin era
molequinho muito esperto, ele tinha 5 anos, 5 anos, e a gente trabalha numa sala fechada e tal, preparando a quimioterapia. Quando eu preparava a medicação dele, ele levava uma para casa. Então ele tomava a medicação lá no hospital dia, lá do hospital, da oncologia, e o pai todo dia levava uma para casa. Uhum. Aí um dia eu comprei um caminhãozinho, era começo de outubro, mesmo que era perto do Dia das Crianças. Eu comprei um caminhãozinho, estava no centro lá, comprei um caminhãozinho bacana, vermelho, assim, e vou dar pro Darby. Né? Uhum. E levou um tempão, cara. Levou um tempão para me conseguir encontrar ele, porque daí ele passou para outro dia, era outro plantão, era o colega que fazia. Uhum. E daí um dia, um domingo, eu estava lá, ele apareceu, estava de plantão. E Darwin bateu no vidro e fez assim. Pô, paramentei, fui lá, peguei o caminhãozinho, sentei com ele no corredor e o pai falou assim, doutor, eu tenho uma, uma mensagem para você. Os exames dele zeraram e agora a gente vai fazer controle de 6 meses e 2 anos ele vai ser considerado curado. E você participou disso. Aí, cara, naquele momento eu tava com ele no colo assim, eu fui dar um presente para ele e ganhei o presente. Ali eu Uhum. vi que esse ciclo fechou, sabe? Ali eu vi que eu cumpri aquilo que tinha determinado para mim, não fazia mais parte da minha vida. Logo em seguida, meu contrato não foi renovado, eu tive que ir para outras áreas, já estava estudando gastronomia, então eu tô misturando tudo para chegar em 2022 e dizer, foi extremamente importante, 21 fechou, início de Uhum. tudo, 2022. O empório, as aulas de gastronomia se encerraram, eu já estou trabalhando nessa área há um tempo, graças a Deus, saí até em coluna social na cidade aqui, Que do dó. maior jornal do Nossa. estado, né? Uma notinha como chefe. Mas a minha visão de 2022 é reabrir o projeto com as crianças lá. Então, o grande projeto para mim é esse desafio de reabrir o projeto social com as crianças agora, até pensando em ampliação. Então, esse é o Uhum. grande projeto. Eu hoje frequento uma igreja, né? Eu não sou o pastor da igreja, eu não pastorei a igreja, mas é uma igreja que a gente está namorando, eu escolhi. Até domingo Uhum. passado, o pastor até deu um recado para mim assim, ele nem me conhece. Ele falou, Uhum. foi você que escolheu esse lugar para estar aqui. Né? Você podia escolher qualquer igreja, mas você escolheu estar aqui. E se te fez bem, então a gente tem que preparar o que tem de melhor aqui para você ser bem recebido. Então eu entendi que aquela era uma palavra para mim, e eu não Uhum. sei até quando eu vou ficar ali, né? Sim, Eu já sim. fiz 18 mudanças, né? Então, eu não sei, eu queria muito permanecer aqui, né? Mas Sim. é o Senhor que sabe, né? Então, um grande projeto é o projeto social com as crianças, né? Estabelecer Legal. essa condição. Estamos aí. Top. Então, já caminhamos para o fim. Faz o momento merchan aí do Empório. Como que a gente compra aí os queijos, os Ai, que vinhos? massa, cara. Como, como, como que a galera de Vitória, quem é de Vitória, ó, pessoal, aproveita aí que o negócio é de alto nível. Cara, é o seguinte, o meu trabalho de gastronomia é um sonho, né? Eu sempre gostei de cozinhar, sempre tive apetite. Então, Sim. minha mãe é italiana, né? E minha mãe sempre cozinhou muito bem. E Uhum. por ser italiana, ela não permitia que homens entrassem dentro da cozinha, né? Meu pai, por exemplo, Cozinha. nunca lavou um copo, né? Então era uma tradição mesmo, né? Sim, sim. Ninguém comia antes da minha mãe sentar, ela servia todo mundo e sentava e aí a gente começava as refeições e até hoje é assim. Uhum. E isso influenciou muito a minha vida. E eu disse, poxa, eu quero ver se com essa história aí comecei a fazer cursos de gastronomia online. E Uhum. teve um grande problema, porque eu tinha que fazer os pratos, né, esses pratos refinados, pratos maravilhosos aí, da cozinha Uhum. italiana e mediterrânea, e tinha que comer, porque não tinha, eu moro sozinho aqui em Vitória, né, no apartamento. Sim. Aí, cara, às vezes era 3 horas da manhã,
Acabava, tinha que tirar a foto do prato para ser avaliado e tinha que comer. Massa todo dia. E engordei 12 quilos ano passado, cara. Putz. Nó. Aí o que aconteceu? Comecei uma dieta grande, gigante. Então eu trabalho com um personal chef hoje. Hoje você me Aham. convida para ir no teu condomínio, você vai querer fazer uma festa aí até 15, no máximo 20 pessoas. Aham. Me convida. Eu tenho toda a estrutura, todo o acessório, todas as panelas, tudo que levo tudo que for necessário, até da própria comida eu preparo. Se você quiser, você compra o que você quer e eu vou lá só Uhum. para cozinhar. Sim. E eu cobro por pessoa, né? Graças a Deus eu tenho já um público já bacana, já consigo me sustentar Legal. com esse material. E aqui atrás tem meu empório, que é um empório Uhum. virtual. Eu trabalho com queijos, vinhos, doces, geleias, uma variedade aí de produtos na roça, né, que eu vou buscar em Uhum. Minas. Eu faço hoje o tour gastronômico. Eu fiz Curitiba, que fui de férias, faço um tour lá, vou ao mercado municipal, Uhum. mostro fotos do local, de comidas locais. Fui a Legal. São Paulo, fiquei 2 dias em São Paulo. Depois eu voltei de férias, 15 dias, fiquei aqui em Vitória 2 dias e fui para Belo Horizonte, do nada assim. E, e na quinta-feira, depois do carnaval, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Marquei hoje com meu amigo lá do Rio, quer que eu faça um evento lá com eles. Aí vai Legal. ser Búzios, Cabo Frio, vai ser muito massa lá. Tá? Show. Então, a minha vida hoje é viajar, fazer esses eventos onde for requisitado, né? E Uhum. vender meus produtos no Empório Romano. Então, eu tenho uma página Chef Tomerri, né, que é essa que a gente está participando aqui, onde Uhum. que eu coloco, né, as fotos dos pratos. Hoje, uma mulher da Rússia mandou uma mensagem para mim que ela não vê a hora de ter a oportunidade de experimentar um desses pratos. Falei, Olha cara, aí. é só me pagar a passagem, eu tô indo lá na Rússia, tem que ser no verão, né? O inverno russo, que não mora na Sibéria também, né? Então a Aham. gente está pronto para tudo isso. Então, assim, Legal. é tudo virtual, o Empório, ele tem, é tudo pelo WhatsApp, né? Então a gente faz a divulgação, as pessoas fazem o pedido, eu vou lá, preparo a rotina de entregas, eu Uhum. mesmo faço a entrega, entendeu? Custo praticamente zero. Eu moro num apartamento pequeno, então de um lado é uma cozinha, do outro lado é o empório. Hoje eu acabei de Uhum. botar esse papel de parede lindo aqui, eu mesmo botei, né? Olha aí. Vou fazer um fake aqui, né? Montei esse cenário aqui. Aqui vai ser meu estúdio, Show. onde eu vou Top. falar sobre vinhos, sobre queijos, né? Massa. Massa. Bebo vinho, sim, ó, presta atenção, bebo vinho, sim. Jesus não transformou a água em suco de uva, ele transformou a água em vinho, né? É verdade. Então, assim, com muita decência, muita organização e, Claro, né, claro. responsabilidade. Então, assim, é um mercado gigante. Eu Uhum. fui na indústria, na pequena indústria de familiar, né? Eu trabalho com economias familiares, então eu quero oportunizar isso dentro Sim. das pequenas comunidades, né? Meu Uhum. objetivo é isso. Quando eu vendo o meu produto, quando eu entrego, eu falo para o cliente de onde veio, a origem, que é um projeto até social, né? De Uhum. oportunizar a, a renda familiar de pequenos Sim, sítios sim. em Minas Isso é Gerais. importante. O Espírito Santo é pequeno, então 180 quilômetros já estou em Minas. Então eu vou lá, busco os queijos. Me tornei amigo do dono da fábrica dos queijos lá. Que Prometi massa. para ele que até domingo desses eu vou lá cozinhar para eles lá. Então, o que, que acontece? Isso gera uma oportunidade também do trabalho do Ministério. Sim. Então, eu fui levar meu carro semana passada, sábado passado, para fazer uma revisão numa oficina aqui perto, na cidade Uhum. metropolitana, aqui na Serra. E o Júnior Mecânico estava lá, almoçar aqui perto e tal. Aí a gente sentou para almoçar. Aí uma das meninas da oficina lá sentou junto com a gente. Ela falou assim: Ô Dom, o que que tem contigo que você é diferente de tudo que tem aqui? Eu falei, vixe, Maria, deve Uhum. ser meu sotaque do sul, né? Deve ser meu sotaque, né? A primeira coisa que eu pensei, não, eu sou de Curitiba e tal. Eu falei, não, não é isso. Alguma coisa existe.
Aí foi a oportunidade. Abriu a Claro. porta, a gente ficou 3 horas conversando, sabe, sobre a plenitude da obra de Deus. Então, assim, esse trabalho que a gente faz, ela nos dá a oportunidade de estarmos presentes, né? Junto, né? Uhum. Ouvindo, tendo a oportunidade de vender, que eu falei para ela, eu vendo queijo, vendo vinho, vendo doce e tal, faço comida. Aí Uhum. ela adicionou, é importante que adicione minha página aí, conheça o trabalho, né, através da Sim. página, que é tudo por ali. E, o importante, na verdade, Tim, é que esse trabalho é um trabalho de autossustento missionário, que eu continuo na missão, né? Sim. Continuo fazendo a missão, como sábado passado foi a missão. À noite nós fomos num evento onde estava o chefe do tráfico de drogas. Então foi uma oportunidade. Falou de tarde foi para uma mocinha, uma menina, e à noite foi pro dono da bica lá. Ele estava lá, eu nem Uhum. sabia quem era ele. Sentei na mesma mesa, inclusive. E o meu mecânico era amigo de infância dele. E o cara, só na forma de se expressar e conversar, eu tô linkado com ele. Convidei até ele para participar dessa live. Então, assim, ele não sabia que eu sabia quem ele era. E fez questão Uhum. de pegar meu WhatsApp. Daí ele disse assim, no final, quando eu estava indo embora: Dom, adiciona o WhatsApp, eu queria conversar mais contigo. E quem sabe eu falo quem sou eu para você. E eu vim embora normal, né? Eu já sabia quem ele era. Então, mais Uhum. uma oportunidade, sabe? Então, assim, a gente vai linkando, 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 sabe? E a Uhum. gente não tem tempo para pensar nos problemas. Os problemas Verdade. ficam reduzidos, sabe? As Uhum. nossas cidades, as nossas necessidades ficam reduzidas nesses momentos. Então, assim, o plano, sou grato a Deus por ter me dado essa criatividade de poder criar, né, esse empório, né? Eu tenho certeza que vai ser muita prosperidade, porque é um mercado gigante. Eu só trago coisas de primeira linha, sabe? Então, assim, são Nossa. queijos fabricados com muita dedicação, com muita técnica, é coisa Uhum. histórica, familiar, né? Então, assim, Sim. o meu mercado a galera gosta muito. Então, assim, meu É. carro-chefe hoje é queijo mesmo. Eu como queijo todo dia, graças a Deus. Massa. É isso aí, meu irmão. Então é isso, mano. Muito obrigado pela disposição, pelo bate-papo, pelo testemunho, pela perseverança. Eu que E sou agradeço, muito meu. grato, cara, pela sua vida, pela amizade, por tudo aí. A gente está longe, mas eu sempre lembro de ti, sempre vejo as postagens ali. É verdade. Então, valeu mesmo. Muito obrigado pela conversa de hoje, pelo ensinamento. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe você, sua família, seu ministério. Continue, persevere. Vale a pena. Amém. Amém. Meus queridos amigos que continuam conosco aí até agora, né? Depois de quase 1 hora e meia de conversa, vocês que ficaram aí foram perseverantes conosco. É, Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês não seguem o Dom, sigam o Dom. Se vocês não me seguem, me sigam. Eu, conteúdo cristão, a gente tem falado muito aí de preparação, de Bíblia e tudo mais. O Dom aí para você estar sabendo um pouco mais das missões, da culinária, dos queijos, dos vinhos. Então sigam as nossas páginas aí e participem conosco aí da nossa história. Ó, que a galera tamo tá, junto. tá respondendo aí. Os perseverantes estão aí. Muito obrigado É, pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe você, Dom. Uma ótima noite. é. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, mano. Um abraço.